Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal aqui no YouTube. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você venha fazer a sua inscrição, que você venha deixar o seu comentário. Bem, querido, na lição anterior, nós vimos Jesus libertando duas vidas preciosas ao Senhor. E hoje veremos Jesus atravessando novamente o mar da Galileia em direção a Cafarnaum e realizando mais um milagre na vida de um paralítico. O tema de hoje é o paralítico de Cafarnaum. O texto é o livro de Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Nós sempre encontramos nos evangelhos Jesus em ação, ora pregando, ensinando, libertando ou curando pessoas. E esse mesmo Jesus continua realizando milagres em nossos dias, na vida daqueles que creem em seu nome. Mateus, versículo 9, versículo 1 diz assim: E entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. Quando Jesus libertou aqueles endemoniados, os moradores de Gadara expulsaram o Senhor da terra deles, e por isso Jesus pegou novamente o barco e voltou para sua casa. Querido, Jesus é o autor da vida. Nós precisamos dele para encontrar a verdadeira felicidade. E por isso nós jamais deveríamos rejeitar a sua obra salvadora em nossas vidas como aqueles gadarenos. Mateus 9:2 diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus então chegou em sua casa, aquela multidão logo se reuniram ao seu redor, de modo que o evangelista Marcos registrou que não havia lugar nem mesmo na porta da sua casa. Então, 4 homens cheios de fé levaram um amigo paralítico até a casa de Jesus. Certamente, quando eles viram aquela multidão na porta da sua casa, eles então tiveram que arrumar uma estratégia para levar o seu amigo até Jesus. Marcos disse que eles subiram em cima da casa, removeram algumas telhas e desceram o paralítico amarrado em uma corda até o Senhor. Então, aquela atitude dos 4 homens chamou a atenção de Jesus. O Senhor percebeu que aqueles homens fizeram aquilo porque tinham fé nele, que ele curaria o seu amigo. Querido, a nossa fé chama a atenção do Senhor. Todas as vezes que nós nos aproximamos dele, cheio de fé, nós teremos respostas em nossas orações. Aqui diz que Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus sempre está dizendo para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida: Tenha coragem, meu filho, eu estou aqui, você não está sozinho, confie em mim. A primeira coisa que Jesus fez foi consolar aquele homem, e depois ele perdoou os seus pecados, para então depois curar ele. Querido, o perdão e a cura fazem parte da nossa redenção. Lá na cruz, Jesus nos perdoou, derramando o seu precioso sangue por nós. E também ele nos curou, levando todas as nossas enfermidades sobre si. Mas a ordem sempre é perdão e cura, e nunca cura e perdão. Veja o que diz a Escritura Sagrada no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e quem cura todas as suas enfermidades. O perdão traz cura interior e também cura física.
Mateus 9, versículo 3 diz assim: Mas alguns escribas diziam entre si: Este homem está blasfemando. Quando alguns líderes religiosos ouviram Jesus dizendo que o homem estava perdoado, eles então logo veio em seus pensamentos que Jesus estava blasfemando contra Deus, pois eles pensavam: quem é este homem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Na verdade, querido, eles estavam corretos. Só Deus pode perdoar o nosso pecado. Mas eles não sabiam que aquele homem era Jesus, o Filho do Deus vivo. E como Deus, Ele sim pode perdoar todos os nossos pecados. Mateus 9, 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, diz: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Querido, esse versículo nos revela a divindade do Senhor Jesus, pois diz que Jesus conhecia os pensamentos deles. Bem, querido, Jesus conhece todos os nossos pensamentos. O salmista Davi disse certa vez que antes das palavras saírem das nossas bocas, o Senhor já conhece todas elas. Aqui vemos que Jesus advertiu aqueles religiosos por seus maus pensamentos acerca do Senhor. Querido, nós não devemos alimentar maus pensamentos em nossa mente, pois eles são prejudiciais para nós. Todas as nossas ações, sejam boas ou sejam más, vêm dos nossos próprios pensamentos. Então nós devemos rejeitar aqueles que são maus e absorver aqueles que são bons. Martinho Lutero disse certa vez acerca dos maus pensamentos: Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninhos sobre ela. Isso significa que os pensamentos são inevitáveis. Eles surgem em nossa cabeça do nada, mas nós temos a capacidade dada por Deus de rejeitar aqueles pensamentos que são malignos, que são prejudiciais a nós mesmos. Mateus 9:5, Jesus então dá uma resposta: Pois o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e anda? Agora Jesus, após repreender os religiosos, ele então faz um desafio a eles para revelar a sua divindade, ou seja, que ele, como Filho de Deus, tinha todo o poder para perdoar e para curar as pessoas. Para Deus, perdoar e curar fazem parte de um mesmo projeto de redenção para toda a humanidade. Por isso, queridos, creia no perdão de Cristo, receba Ele pela fé e seja curado hoje em nome de Jesus. Mateus 9:6 diz assim: Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico: Levanta-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Agora então, Jesus confirma diante de todos eles que Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que o salmista Davi citou no Salmo 103:3. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Jesus, o Filho de Deus, então deu uma ordem ao paralítico: levanta-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Querido, Jesus está dizendo para nós nesse dia de hoje: levante-se. Todos vocês que estão prostrados, cansados, desanimados, levantam-se. Todos vocês que estão paralisados por causa dessa pandemia, olhem para mim e vocês serão salvos. Mateus 9:7. E o homem se levantou e voltou para sua casa. Aqui, querido, vemos o resultado na vida daqueles que dão ouvidos à voz do Senhor. Aquele paralítico fazia muitos anos que estava naquela situação,
Certamente ele poderia ter dito ao Senhor: Veja, mestre, eu não posso me levantar, sou um paralítico. Mas nós vemos que ele tomou uma atitude de fé. O milagre começou a acontecer no momento que aquele homem colocou a sua fé em ação. Ou seja, após ele ouvir a ordem do Senhor, ele obedeceu sem questionar. Ele apenas fez aquilo que o Senhor mandou. Ele tentou se levantar e de repente os seus tornozelos se firmaram no chão e logo ele deu um salto e se colocou de pé e voltou para sua casa. Queridos, esta é a dinâmica da fé. Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus, as suas promessas. Então a fé surge em nosso coração e então nós agimos de acordo com a sua palavra e o milagre acontece. Veja o que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, primeiro creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então, primeiro nós cremos, depois nós recebemos o milagre. Mateus 9, versículo 8 diz assim: E vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando as multidões que estavam na casa de Jesus viram aquele milagre, todos eles ficaram cheios de temor e passaram a glorificar a Deus por ter dado autoridade aos homens. Queridos, os milagres do Senhor geram em nós o temor a Deus e nos leva a glorificar o teu nome. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele também deu autoridade a todos aqueles que crescem nele. Veja o que diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Só para concluir a mensagem de hoje, o mesmo Jesus, querido, que realizou este milagre na vida daquele paralítico, continua realizando eles hoje. Mas hoje nós aprendemos que esses milagres se manifestam em nossas vidas quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Por isso, creia na palavra do Senhor e receba os milagres dele em suas vidas. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, nós te louvamos porque nós aprendemos mais uma lição, meu Deus, com a cura desse paralítico. Nós aprendemos, meu Pai, que no momento que nós colocamos a nossa fé em ação, a nossa fé na palavra do Senhor, na ordem do Senhor, então o milagre acontece em nossa vida. Por isso, meu Deus, que esta palavra de hoje venha trazer fé ao coração do teu filho, da tua filha, que ele possa ouvir o Senhor dizendo para ele se levantar no meio dessa pandemia e crer no seu milagre, meu Pai, porque quando nós colocamos a fé em ação, então os milagres acontecem em nossa vida. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.